Não, até porque foi corrigido, como ele mesmo, Lobato, diz que foi corrigido ao longo da execução. E nós não tínhamos como detectar, já que foi consertado, vamos dizer assim, se é que houve esse problema. Não, o prédio não desmoronaria pelo recalque desta laje, até porque comprova que ela as fundações estão muito resistentes, porque foram 9.000 toneladas, quase 9.000, 8.000 e fração, quase 9.000, que ficaram depositadas em cima dela, e o que a gente vê é um plano total, não houve trincas, não houve rachadura, não houve recalque de maneira nenhuma em cima dessa laje. Até hoje nós não conseguimos detectar o porquê ele cometeu este erro. Na realidade, ele não levou em consideração que as normas estão gritantes aí dizendo que nós temos que levar em consideração a ação do efeito horizontal, que nós conhecemos que é devido ao vento, o que provoca nas fundações grandes momentos e etc. Esforços de segunda ordem, vamos dizer assim, o que consequentemente, como ele esqueceu, no dia do acidente aconteceu exatamente isto, então o prédio veio à ruína, tá? Exatamente pelo fato dele ter, aí não sabemos o porquê ele não levou em consideração. Ele não levou em consideração por algum motivo. Eu não quero dizer que para agradar o dono da obra, que economizou não sei quantas toneladas de ferro, não sei quantas toneladas de concreto e etc. Não sei. Isso aí só ele pode. Ele mesmo declarou ontem, numa emissora de televisão, ele declarou que havia cometido erro. Isso ele declarou. Declarou inclusive em jornal já. Tá? Mas nós não entendemos como um experiente calculista tenha cometido um erro dessa natureza, dessa magnitude. Não, basicamente é isso. Nós não prospectamos, obviamente que não, até porque nem o IML vai fazer isso, o CPC, né? Nem o CPC vai fazer isso. O que nós encontramos foi, levando-se em consideração a situação da análise estrutural, e aí não interessa, o que interessa é a prática, a experiência de quem faz análise. Nós usamos, primeiro momento, nós usamos o mesmo programa que o calculista é acostumado a usar. Com ele, nós já detectamos muitos problemas. Quando nós refinamos para um outro software mais avançado, apareceram novamente os mesmos problemas anteriormente detectados pelo mesmo software que ele calculou. O grande problema de você não ter analisado, e nem era preciso você escavar o solo, é porque você tem a prova em conteste que naquele nível daquela laje você não tem deformações, você não tem afundamento. E além do que, se não tivesse acontecido o vento, provavelmente um belo dia o prédio ia cair do mesmo jeito, porque tem concepção estrutural completamente diferente. Tem pilares que não existiriam, digamos assim, um sopro maior, que foi o que aconteceu. Isso é uma boa pergunta, até porque para que a gente entenda melhor, cada caso é um caso.
ele pode ter cometido esse erro ou este engano, vamos minimizar, mas ele pode não ter cometido nos outros. Ontem 14 de março, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, ele chamou muitas construtoras e lá propôs um pacto. Esse pacto resume da seguinte maneira: todo mundo que constrói em Belém, de uma maneira, digamos assim, tirando até proveito da mídia, eu tenho qualidade, a minha qualidade passa até por um recall do cálculo das fundações, do cálculo da estrutura, do cálculo dos materiais, tá certo? Isso aí as empresas ontem, elas se comprometeram, independente de ter sido calculado ou ter um cálculo por ele executado ou não. Tinham várias empresas, inclusive associações. Então fizeram um pacto de qualidade, no sentido de que vai construir, vai. Então nós temos que tomar determinadas precauções. Você calcula para mim? Calcula, mas eu tenho o meu calculista onde eu vou mandar fazer a análise. Você é da fundação? Tudo bem, mas eu vou mandar alguém te analisar. Você emprega material, mas eu vou te mandar alguém. Ou seja, é o mínimo que elas se propuseram e vai muito mais além. Até se, vamos dizer assim, encontrado algum tipo de problema, que problemas em construções a gente tem, né? Em recuperar de imediato, sem, vamos dizer assim, aquela explosão de medo, tá certo? Isso vai ser feito normalmente, sem pânico, sem nada. Isso todas as empresas do sistema, ADEME, Sinduscom, os associados e o CREA coordenando isso. Foi isso que ficou decidido ontem. Até certo ponto foi mantido em sigilo, né, pelo fato de não apavorar a pessoa. Se a população sabe disso, as empresas, aí vai todo mundo dizer, né, foi calculada pelo fulano. Não, tinha empresa de tudo quanto era calculista. Calculista tinha bem uns 5, todos eles com vários serviços prestados. E nós, que emitimos o nosso laudo, nós fomos apresentar para todo mundo e colaborar com eles no sentido de que é necessário, nós temos aqui o nosso laboratório e etc., os nossos equipamentos, as nossas análises para auxiliá-los. O calculista de estrutura é um, e de fundações é outro. O que é que acontece? O calculista de estrutura tira todas as cargas para jogar nas fundações e passa para quem vai calcular ou executar, que é uma praxe muito comum. Muitas vezes o calculista de fundações nem cobra por esse serviço para executar as fundações, né? A mão de obra, executar no sentido lato da palavra, para executar. Mas ele recebe as cargas horizontais, verticais, advindas do calculista de estrutura, o que está acima do terreno. Quem calcula é o calculista de estrutura e ele repassa para as fundações, para quem executa as fundações. Então, normalmente, são empresas completamente diferentes, tá certo? São pessoas diferentes. O que necessário se torna é que as construtoras, quem contrata esse serviço, tenha mais uma acuidade em cima dos serviços contratados, até porque eles serão responsabilizados civil, criminalmente, junto ao CREA e etc. Vai ser aberto processo em cima disso. Realmente foram analisados todos os materiais e etc. Foram utilizadas as instalações do Laboratório de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia Civil, o que é perfeitamente permitido por lei a prestação de serviço. Como nós nos reportamos à nossa fundação, é para que o trâmite
entre nós e o contratante, vamos dizer assim, que é todo aquele pessoal, tá certo? Seja mais fácil. Em vez de, por exemplo, o Confea, que repassou o dinheiro e está repassando o dinheiro para o CREA, em vez de abrir licitação, faz um contrato direto com a nossa fundação, tá certo? Para agilizar mais. Senão, ele ia ter um grande problema, não ia ter a resposta satisfatória. Nós utilizamos, sim, isso aí é perfeitamente legal, consta no organograma da nossa faculdade, como consequência da universidade, o GAEMA, o Laboratório de Engenharia Civil, como prestadores de serviços. Além do que, eu tenho um escritório de prática de engenharia civil, que é pura e simplesmente social. Chega uma pessoa aqui da fímbria da universidade, que não tem recurso nenhum em executar um projeto para fazer uma casa, eu, que coordeno esse escritório, junto com os meus alunos, desenvolvemos um projeto e acompanhamos, obviamente, isso. Isso é um ponto. O outro ponto é que nós prestamos serviços, sim, e é perfeitamente legalizado. A universidade é rígida na sua lei, mas tem o que nós chamamos de extensão. Você já pensou se a sociedade civil paraense ou do Brasil todo não tivesse acesso às atividades desenvolvidas pela universidade? Como é que seria? Para que serviria então as universidades? Agora, por que você paga? Claro que você paga até para repor alguns equipamentos, salário de professor, gasolina de professor e etc. Novos equipamentos, isso eu já falei, no sentido de que a universidade sempre cresça no atendimento, até porque as pessoas lá fora, elas não têm tempo de desenvolver pesquisa e nem projetos de extensão de cunhos sociais. Então, basicamente, quem pode pagar, vai pagar. E nós, enquanto professores, nós podemos receber, tá certo? É uma maneira não só de você melhorar o seu rendimento, mas também de você melhorar os seus equipamentos. Nós temos equipamentos de última geração, tá certo? Se nós não tivéssemos isso, só pensando em projetos de pesquisa ou dependendo do governo federal, nós estávamos hoje somente com as máquinas, as prensas que nós ganhamos quando a universidade trocou-as por café pela Alemanha, tá certo? Então hoje nós temos outros equipamentos provenientes desse tipo de ação, de projetos de extensão e até mesmo de pesquisa. Então por isso eu digo, nós usamos, isso consta do Estatuto da Universidade, das resoluções da universidade, atender as populações e cobrar, tá certo?